Se as suas imagens noturnas não ficam com a qualidade que você quer, nesse vídeo aqui eu vou te dizer o que você pode estar errando aí para suas cenas não ficarem realistas. Bora lá pro vídeo. Fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Uma dúvida que muita gente tem aí é sobre cenas noturnas. E eu já trouxe vários vídeos aqui mostrando alguns exemplos de cenas internas noturnas que eu fiz aqui. Só que nesse vídeo eu vou trazer uma cena externa aí, noturna. Vai ser uma varanda. Eu vou te mostrar aqui o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer para deixar a sua cena realista. Eu vou te mostrar aqui alguns erros que vocês cometem e como corrigir esses erros aqui na hora de renderizar uma cena e ajustar a iluminação aí. Então sem enrolação, bora lá para a tela do computador. Essa aqui é a nossa cena que a gente vai trabalhar aqui, pessoal. Vai ser essa, como se fosse esse espaço aqui, tipo uma varanda, né? Um espaço aqui bem aberto, né? Essa aqui é nossa modelagem. E aí eu botei algum background ali atrás. Aqui tem uma vegetação, né? Que eu botei várias árvores e eu ocultei com a lei aqui, né? Pra ficar mais leve. E aí eu preparei essa cena aqui que vocês estão vendo. E aí a gente consegue ver aqui que já tem uma iluminação. A gente consegue ali ter um céu bem marcante. Tem uma iluminação aqui nessa parte aqui desse caramanchão aqui, desse pergolado, né? Como vocês preferirem chamar aí, né? E aí uma das principais objeções aqui que o pessoal diz na hora de renderizar cenas noturnas é que não tem a luz natural, né? Porque como é uma cena mais escura assim, a luz do sol não entra ali, não tem aquele realismo da luz do sol entrando. Então a gente tem que trabalhar a luz artificial aqui. E como a gente tem que trabalhar a luz artificial, deixa eu voltar aqui pro modo criar. A gente precisa acrescentar pontos de luz aqui que vão trazer bons efeitos aqui na cena. Vão trazer mais realismo. Por exemplo, aqui nessa parte aqui desse caramanchão, eu acrescentei um ponto de luz aqui e outro ponto de luz aqui desse outro lado. E botei aqui, se vocês repararem, os dois pontos de luz estão com uma luz bem alaranjada. Porque isso aí é uma coisa que traz mais realismo. Por exemplo, como a luz do céu em cenas noturnas geralmente é uma luz azul escuro, a gente tem que ter uma luz em contraste aí com esse azul escuro, que é o caso de um laranja aí. Então se você for fazer uma cena noturna, é ideal você colocar luzes laranjas ali para dar esse contraste e essa sensação de aconchego, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê que eu botei uma luz laranja aqui nesses pontos. Então a gente já consegue ter uma sensação ali mais de contraste. Se eu mudar aqui na parte de clima, vou deixar aqui como se fosse mais escuro mesmo. Eu não vou acrescentar os céus reais porque pode dar uma pesada aqui, tá? Mas aí, se vocês verem, o céu ele é azul escuro e a luz daqui ela é um laranja. E se a gente ver aqui, eu acrescentei outros pontos de luz nessa parte aqui de fora. Todos os pontos aqui são com luzes laranjas. E aí eu consegui utilizar essas luzes aqui e essas luzes que ficam aqui nessa parte de baixo para dar essa sensação de contraste com a luz azul do céu. Então essa já foi outra dica, acrescentar as cores de luz certas aí, por exemplo a luz laranja, para contribuir com essa luz azul que vem do céu aí. E aí voltando aqui para nossa cena, essa aqui foi a cena que eu posicionei. A gente consegue ver aqui primeiramente que não tem uma luz azul do céu pegando aqui no nosso ambiente. Mas na hora que eu atualizo a preview da imagem aqui, a gente já percebe que a luz já muda aqui, ó. A gente tem uma luz azul pegando um pouco mais nessa parte aqui. E como é que a gente faz essa luz azul? Eu já falei em outros vídeos aqui, né? A gente tem que vir aqui no efeito luz do céu. E aí eu aumento a saturação porque ele vai dar mais efeito para a luz azul que já vem do céu. E uma cena bem mais bonita aí para apresentar. Tá, agora eu vou dizer aqui o que você não deve fazer se a sua cena ficar escura demais e você não souber ali como clarear mais a cena. Se a gente voltar aqui nos efeitos, eu vou voltar desde o começo aqui. Primeiro, a gente usou sobreposição de imagem, né, para dar essas bordas aqui. Utilizamos sombra, aqui eu aumentei bem o brilho, tá? O brilho e o Omni Shadow eu aumentei bem aqui. Deixei coloração e correção de sombra igual aqui. Se a gente aumentar a coloração e abaixar, a gente percebe que ele dá uma azulada na nossa cena, só aumentando a coloração. Geralmente eu deixo a coloração baixa, mas aqui se você quiser aumentar um pouco,
ele vai trazer um tom mais azul para a cena. Isso aqui pode ser até interessante. Vou deixar aqui mais ou menos nessa faixa. Só tomar cuidado que se a gente aumentar muito, ele vai deixar a cena azul e vai combinar com o azul que já vem do efeito da luz do céu. Então se a gente atualizar a cena, ele vai ficar um pouco até azul demais aqui. Então tome esse cuidado. Eu vou deixar aqui um pouco acima da metade. Vou voltar nos efeitos. Reflexão eu também utilizei aqui. E luz do céu, eu deixo a saturação acima da metade. E às vezes, quando é cena interna, que a gente não percebe muito esse azul, a gente tem que acrescentar com algumas luzes artificiais vindo de fora. Eu deixo aqui, nesse caso de cenas externas, eu deixo um pouco acima da metade, eu não deixo muito alto. Se a gente voltar aqui nos próximos efeitos, Hyperlight, sempre deixo no máximo, o aguçar deixo na metade aqui, correção de cor, eu geralmente abaixo um pouco a temperatura. Se a gente aumentar muito a temperatura, ele vai ficar mais alaranjado. A gente aumenta quando é algumas cenas assim mais no Golden Hour, aquele que fica aquele laranja na cena, aquele pôr do sol. Geralmente a gente aumenta mais a temperatura e lá no luz do céu a gente abaixa a saturação. Céus reais, como eu já falei, eu deixo aqui um céu de entardecer com um azul aqui mais predominante, né? E não aumento muito os brilhos. Se a gente for na outra página aqui, exposição, um dos efeitos aqui que a galera tenta explorar muito e não fica muito agradável é você aumentar demais a exposição aqui. Por exemplo, o meu eu deixei aqui praticamente na metade. Se eu aumentar muito, a cena vai ficar muito clara. O que isso aqui pode ser? Vai trazer uma claridade que não é muito real. O que mostra essa claridade que a gente bota aqui? Como se fosse uma luz que vem de dentro da casa, uma luz muito forte. E geralmente, como a gente quer mostrar uma cena noturna, a gente precisa escurecer um pouco a cena, não deixando ela tão clara. E aqui a gente tem uma luz artificial muito forte. Se vocês perceberem, o céu ainda continua um pouco escuro, ele não está muito claro. E aqui a gente tem uma luz bem clara, que é praticamente ali a luz que vem de dentro. Então eu sugiro não aumentar muito a exposição. Isso aqui pode ser um erro aí que você traz tentando deixar a cena muito clara. E em cenas noturnas a gente não tem muito essa claridade. A gente tem que explorar ali os pontos de luz artificial. Se a gente voltar aqui na página 2, reflexão de lente também é um efeito aí que você tem que tomar cuidado. Ali eu botei 2 pontos e aqui na hora que eu atualizo a cena a gente não consegue ver muito os feixes de luz ali saindo. Então não botar muito aqui, aumentar muito o brilho dessas luzes aqui, porque às vezes elas estão num ponto ali mais escondido e não precisa acrescentar muito, tá? O plano de corte aqui nesse caso ele não vai servir aqui, se eu desativar o efeito não vai mudar nada, né? Aqui a visibilidade da camada. Para deixar o arquivo mais leve aí, né? Eu criei várias camadas ali, mostrando outros tipos de leis que eu escondi ali, né? Por exemplo, aqui, alguns móveis que estão dentro da casa, eu ocultei ali para deixar o arquivo mais leve. E também a gente não precisa nessa cena aqui que a gente tá fazendo, né? E aqui na página 1, eu desativei iluminação global, porque a gente não precisa mostrar ali alguma iluminação, no caso, como se a gente tivesse, por exemplo, fazendo uma cena interna. Se vocês olharem os outros vídeos que eu fiz de cena noturna, eu com certeza utilizei aqui iluminação global, porque a gente precisa de uma iluminação no forro. Mas nesse caso aqui, como a gente só tem o céu, então a gente não precisa utilizar a iluminação global em cenas externas. E nem o efeito de céu e nuvens aqui, já que a gente já utilizou os céus reais. E nem um efeito de ofuscamento aqui, que geralmente eu utilizo em cenas diurnas. Então essa foi uma explicação básica aqui, mostrando os efeitos que você deve utilizar e os efeitos que você não deve utilizar aqui em cenas noturnas. Fazendo essas adequações aí, utilizando essas dicas aí, eu tenho certeza que a cena de vocês vai ficar bem mais realista. E não se esquecer daqueles passos que eu já venho dizendo nos outros vídeos anteriores. Vocês têm que utilizar blocos bons, texturas boas e fazer uma modelagem boa. Isso tudo aí, junto com essas dicas de efeitos que eu dei aqui, de iluminação, isso aí que vai trazer, isso aí que vai deixar o seu render realista. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui. Eu trouxe um vídeo aqui falando mais do que eu utilizei nessas cenas noturnas aí que deram certo.
certo. Espero que vocês tenham aproveitado aí. E lembrando aí, eu tenho um quadro aqui no canal, já fiz um vídeo aqui analisando o render de vocês. Se vocês querem que eu analise as suas imagens, vou deixar um link aqui na descrição. Preencha um formulário rapidinho, vocês podem carregar até 3 imagens aí. Eu vou juntar algumas imagens que vocês mandaram e vou trazer aqui outro vídeo analisando as imagens de vocês. Então é isso, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.